Hoje é dia 24, véspera de Natal, quarta-feira. Hoje muitas pessoas vão estar reunidas em uma igreja local celebrando o nascimento de Jesus. Alguns vão fazer isso amanhã, algumas famílias fazem a ceia. Eu não sei como vai ser para você esse período, deste dia e desta noite. Mas nós vamos ler Provérbios juntos hoje, no capítulo 24, versículo 12. Lembrando que, além de explicar o texto, estamos tentando aplicar para esse período de Natal. Olha o que diz o versículo 12. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Se disseres, eis que não o sabíamos, porventura, aquele que pesa os corações, ele não perceberá? E aquele que atenta para a sua alma não o saberá? Não pagará ele, nosso Deus, ao homem segundo as suas obras? O livro de Provérbios, especialmente nessa seção, do capítulo 22 até o capítulo 24, vai trazer aqui alguns ensinamentos práticos para a nossa vida cotidiana. Vai enfatizar aqui um pouco a responsabilidade moral, a justiça, o temor do Senhor. E o versículo 12, ele está ligado aos versículos anteriores, que falam sobre livrar os que estão sendo levados à morte. A gente viu esse versículo no mês passado. A gente está estudando cada mês um versículo de Provérbios dentro do capítulo do dia. E esse texto, então, falou no capítulo, nos versículos anteriores, de livrar os que estão sendo levados à morte, dos que estão cambaleando para a matança. Está no versículo 11. E o ensino aqui é claro, não podemos nos omitir diante do sofrimento, da injustiça e da necessidade, alegando a nossa ignorância. Salomão afirma que Deus, ele conhece os corações, ele pesa as intenções, ele julga não apenas aquilo que fazemos, mas o que também deixamos de fazer. O silêncio diante do mal também é uma escolha. Mas, pastor, qual ligação esse versículo tem com o período do Natal? O Natal celebra exatamente o oposto da omissão. Deus, ele viu a humanidade que estava perdida, ferida pelo pecado, caminhando para a morte espiritual. E Deus não ficou indiferente. Ele não disse, eles escolheram isso. Pelo contrário, Deus entra na história, Deus toma a iniciativa. É o que diz lá em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus é a prova viva de que o amor verdadeiro, ele age, se envolve, ele assume a responsabilidade. E o Natal, então, nos confronta com uma pergunta. Se Deus não se omitiu diante da nossa dor, dos nossos pecados, como nós podemos nos omitir diante da dor do próximo? Portanto, o Natal é muito mais do que um sentimento, é uma atitude. Não basta nos emocionarmos com o presépio, se fecharmos os olhos para aqueles que estão sofrendo ao nosso redor. O amor que não se traduz em ação, ele não reflete o coração de Cristo. Não alegue ignorância diante das necessidades ao seu redor. Provérbios 24:12, ele nos alerta de que Deus vê quando escolhemos não ver. O Natal nos chama a enxergar as pessoas, famílias que estão feridas, pessoas que estão solitárias, pessoas, os pobres e marginalizados, pessoas que estão afastadas da fé, e nos convida a sermos presença redentora, como Cristo foi. Assim como Jesus veio ao nosso encontro, nós somos chamados a ir ao encontro dos outros, com uma palavra, com um gesto, com uma ajuda prática, com um convite à esperança. A nossa oração nessa véspera de Natal é: Senhor, perdoa-nos quando nós escolhemos a indiferença em vez do amor. Nesse Natal, nos ensine a ter um coração sensível como o teu, que não sejamos apenas celebradores do nascimento de Jesus, mas imitadores da sua entrega, do seu amor, da sua compaixão. Que as nossas atitudes revelem o Emanuel,
que vive em nós. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim como você também pode ser membro deste canal e desfrutar de inúmeros benefícios. Deus te abençoe.